Eu vou fazer a relatoria da tua fala, né? Então, vou passar a palavra direto para o Alessio. O Alessio, então, ele é membro da Universidade de Bacla, na Itália, e trabalha na Confir, que é a rede de ativistas, né, de formadores. Deixa eu ver se o jornalista poderia falar um pouco disso também, né? Mas é uma rede que trabalha com formadores o pessoal que trabalha com responsabilidade social, né? Algo mais ou menos assim foi o que eu entendi. Mas acho que poderia ficar um pouco melhor para o pessoal. Então, passa a palavra para o microfone. Então, te aviso quando concluir. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu preciso, sou Alessio, faço parte também do Conselho Internacional do Fórum Mundial da Educação. Venho da Itália, falo português que falo. Só para avisar o Felipe que, por fazer parte do Conselho, me trazeram aqui algumas folhas para orientar o trabalho de grupo. Então, eu preciso de 2 minutos no final para ler isso, compartilhar com você como trabalhar nos grupos e fazer uma relatoria em conjunto no final. Preciso de 2 minutos no final. Na vontade, acho que até para sistematizar o trabalho para facilitar. Obrigado. Eu sei que é a experiência do fórum, depois de 2 companheiros já com muitas ideias e muitas práticas, que é o que mais me interessa, queda pouco para dizer. Então, eu retomo o começo, eu compartilho tudo. Na realidade, isso não dá para debater. Eu venho da mesma história, da mesma linha de pensamento. Isso talvez pode ser um pouco problemático no fórum. Temos que ter uma visão mais abrangente, debater mais algumas vezes, mas comparto totalmente a ideia do Vicente, da Mônica, e venho da mesma onda, da utopia. O que eu aprendi sobre a ideia da educação ambiental tem muito a ver com uma visão abrangente que não tem só a dimensão ambiental, mas também a dimensão econômica, social e cultural. Nesse sentido, eu acho muito importante o que Paulo Freire sempre colocava, que é o trabalho mais que da utopia, da ucronia. Então, ele vai introduzir a dimensão do tempo. Pensando na utopia, pensamos num território que ainda não está. Esse território pode ser facilmente imaginado como um território longe de mim. Com a ucronia, um tempo que ainda não está. Eu posso pensar no meu território, hoje em dia. Um território, muitas vezes, com problemas de lixo, de relações entre as pessoas, muito difícil a resolver em pouco tempo. Então, o que mais eu acho importante no processo educativo é a dimensão do tempo. A consciência que Freire falava de fazer tudo o que é possível hoje para mudar as condições que faz me pensar o que hoje é impossível. Fazer do meu melhor hoje, talvez com uma ideia um pouco mais devagar dos processos sociais, econômicos, pessoais, para mudar algumas condições e fazer a imaginação também trabalhar esse espaço num outro espaço no futuro que possa ser o espaço desejado, almejar com a ideia do tempo. Falo isso porque num espaço como o fórum, por exemplo, ainda ficamos, eu compartilho isso, não estou falando criticamente dessa outra pessoa, estou falando de eu mesmo, mas ainda ficamos com botella de plástico. E pior ainda, alguém fez um trabalho green aqui tirando, mas isso é Coca-Cola. Então, depois de 3 anos, e estou falando de mim, ainda ficamos no fórum bebendo Coca-Cola e tirando plástico. Um fórum menos plástico, sem Coca-Cola. Essa é a minha proposta básica. Eu entendo que isso vai devagar. Eu venho de uma parte do mundo, de uma região que é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo, no Brasil não é percebido assim, mas na Itália sim, é sul da Europa. O que quer dizer que o sul na Europa não é o sul no Brasil. No Brasil, sul, Rio Grande do Sul, é desenvolvimento, manejar as coisas, iniciativa econômica.
Na Europa tem um prejuízo. A gente do Sul anda devagar. Não pensa economicamente de uma forma tão competente. Agora, eu gosto de uma, duas, três pessoas, não são muitas, que no sul da Itália, pensando no sul do mundo, dizem com muito orgulho, somos do sul. O sul, uma forma diferente de pensar a economia, facilitou o meio ambiente em algumas partes. Não tão colonizado pela economia do crescimento. Isso é um grande recurso. Então, uma questão fundamental é a diversidade, a possibilidade de pensar de uma forma divergente que está desaparecendo junto com o meio ambiente. Nesse sentido, eu acho o único que temos que colocar aqui num fórum sobre periferia é a conscientização de quanto a nossa cultura geral é orientada à cidade. Você fala com o movimento sem terra aqui. Ele quer educação. Quer educação de qualidade. Sabe que a educação de qualidade leva as pessoas à universidade, ao ensino superior. E a pergunta é, após a educação superior, as pessoas voltam pelo campo? Onde começa, onde termina a escola, o processo de educação? O que é essa periferia? Porque eu, do campo, camponês, tenho medo, pensando no meu campo, de dar as melhores possibilidades de educação aos meus filhos, às minhas filhas, vai se tornar em conta de melhorar o campo mesmo. A gente sair do campo. Porque a cidade hoje é o modelo cultural, econômico, das relações entre as pessoas. Porque o que eu fui ouvindo aqui, o que é parte dessa utopia, é uma visão muito coletiva, muito relacional das pessoas. E a grande liberdade, no final, da cidade, a liberdade importante, é a liberdade do individualismo. Que é tão importante como a liberdade e a capacidade de se relacionar. As duas têm que ter uma certa relação. Uma das duas, como modelo único, é muito perigoso. Então eu acho que frente a um modelo totalmente dominante do individualismo, falando no plano cultural, eu acho que no fórum já uma crítica ao modelo neoliberal é compartilhada. Mas no plano individual, eu acho que isso quer dizer uma pedagogia da indignação. Recuperar a capacidade de se indignar frente ao plástico, à Coca-Cola, no dia a dia. Essa habilidade de se indignar não precisa ser uma competência que a gente tem que aprender na escola. Mas sim, a escola tem que fazer espaço, os processos educativos têm que fazer espaço às perguntas que levam a isso. Gente, nos últimos 7 anos, as Nações Unidas foram trabalhando isso. Nos últimos 10, na realidade. Até o ano 2014, estamos na década das Nações Unidas sobre educação ambiental. Alguns municípios trabalharam muito bem para concretizar isso, mas, em geral, isso não mudou muito. Não mudou no marco das Nações Unidas. Cultural, pessoal. Nesse sentido, eu fui escrevendo pelo Felipe, eu não, em geral, prefiro olhar para pessoas e falar assim, mas pela questão do tempo do Felipe fazer a minha relatoria, eu me apontei 7 tipos de perguntas que acho interessante para nós trabalhar no dia a dia o espaço educativo como um espaço de educação à sustentabilidade. A insustentabilidade da nossa sociedade. E as primeiras duas têm, eu quero falar isso porque tem nomes bastante abstratos que eu acho, na realidade, bem concretos.
são os temas de uma educação holística e de uma educação ética. Agora, eu vou resumir isso. O que é holístico? O que é isso? Qual é a relação entre isto e aquilo? Isso é holístico. É a complexidade, a sistematização, é tudo isso. Mas na realidade, para uma criança, para uma pessoa que quer fazer uma coisa concreta no território, ela pergunta: que relação tem isso com aquilo? Resumido assim, o tema da ética é ainda mais simples para mim, para começar no processo educativo. Que relação tendria, não tem, mas tendria que ter isso com aquilo? Holismo, ética. Eu acho que já lá podemos voltar para casas, para as famílias, deixar as crianças fazer o trabalho de investigação, o trabalho de poesia, que falavam de sempre, a Mônica, ou da Benedetto, e pensar quanto hoje esse trabalho local pode se fazer a nível global, em rede. A obra de Benedetto, pelo menos em castelhano, eu posso baixar a parede. Tenho oportunidade hoje que não tinha. E isso é fundamental. Eu acho que se falamos em sério das pessoas no centro do processo educativo, todas essas perguntas são também a nossa responsabilidade de educadores de falar num marco aberto de coprodução e de acesso ao conhecimento. Cada vez que Coca-Cola ou Windows ou o Ministério fecha o acesso ao conhecimento, temos que voltar à nossa pedagogia da indicação. Como? Vou falar de 2 ou 3 coisas que eu falava de 5 grupos de perguntas. Veja se chega ao final. Um grupo importante para mim, para a indignação, é o tema do pensamento crítico. No final, eu acho isso a primeira motivação que leva as pessoas no fórum. O fórum é aberto. O fórum é diversidade. Eu venho aqui para encontrar pessoas que têm práticas que me interessam, que têm ideias diferentes da minha, para fomentar justamente o meu pensamento crítico, para repensar os meus limites em pensar a realidade, a relação. Isso na escola se fala muito, mas o exemplo vai para outra direção. Como fomentar pensamento crítico, autonomia, a gente dizia. Então, não é suficiente perguntar as relações. A demanda do pensamento, a pergunta do pensamento crítico é justamente por que as coisas estão assim. Se o mundo está se fazendo, isso é uma pergunta básica. Não aprender como é o mundo, mas como você está fazendo, por que está assim agora. Qual é o processo histórico que nos permite pensar no futuro? Qual é a nossa capacidade do futuro? É isso, fundamentalmente. Então, por que as coisas estão assim? Ninguém quer botar mais prazo. Por que as coisas estão assim? Isso é crítico. É negativo mesmo. Eu não me sinto bem falando assim. Então, eu sempre tenho que me lembrar que a primeira coisa que eu gosto, como pessoa que está no processo de aprendizagem, é alguém que me aprecia também. Isso eu acho o direito fundamental em qualquer processo educativo. Eu, como educador, tenho a responsabilidade de apreciar fora qualquer coisa de cada uma das pessoas. Eu estou trabalhando. Não é questão de eu apreciar o Felipe aqui. A questão de cada um, num processo educativo, se sentir apreciado. Isso é a base. As outras perguntas nem chegam se você não está reconhecido e ser apreciado dentro do processo educativo. Então, a minha pergunta como educador é o que é bom dessa outra pessoa. É isso? Temos que perguntar-nos, queremos mudar as coisas, fazer
as crianças, os meninos, os jovens, pensarem em mudar as coisas, eu tenho que me perguntar, quando trabalhar com eles, o que é bom deles. Eu espero que esse exemplo seja para eles a possibilidade de se perguntar o que é bom do meu território. O que é bom aqui. Gente, não adianta pensar uma pedagogia da indignação, da mudança, só é negativa. Isso é o risco que eu muitas vezes foi evidenciando no foco. A facilidade, porque é fácil, é preciso, é certo, criticar, mas a onda vira muito negativa. E a gente pode falar de relações humanas, sociais, só a partir de apreciar. Sem esquecer que nessa forma de reconhecer as pessoas, algumas, socialmente, são menos reconhecidas que outras. Como trabalhamos essa diversidade? As invisibilidades, às vezes, adentro do nosso grupo. Eu pensava também, nessa onda, que um grupo importante de perguntas é a inclusão. Então, quem é que está a ser ouvido? Que representação do fórum temos aqui, por exemplo? É quem está ficando afora? É que tipo de inclusão? Isso nos pergunta. Isso não é para criticar em absoluto, mas sempre para ter consciência que essa é certa representação da educação ambiental, da gente que pode facilitar o processo no fórum. E precisamos de reconhecer a diversidade que aqui não está representada. Isso, a nível de uma leitura do mundo, do território, é imprescindível. O que estamos olhando, o que não estamos olhando. Que outra prefeitura, por exemplo, outro território, Guarulhos, pode trocar e aprender a um território como Canoas, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A inclusão. E duas coisas mais. Da primeira não vou falar muito, porque já fica muito claro como trabalhar de uma forma sistemática. A pergunta sensível para mim, para uma criança, é quais são as consequências de um ato, de um processo, de uma condição do meio ambiente. Então, essa pedagogia da indignação vira para mim, do ponto de vista da uma visão sistêmica, a questão da reversibilidade. Como retomar, desfazer as coisas que estão fazendo. Acho isso fundamental no ponte entre uma cultura da sustentabilidade e uma cultura da paz. E transformar os conflitos. Eu acho os conflitos uma coisa que a gente não tem que solucionar. Tem que transformar. Reconhecer a diversidade, transformar, criar condições novas. E última ideia da criatividade. Que novidade seria útil, necessária, poderia mudar as coisas? Eu acho isso imprescindível. Estava já na fala da música. Que tipo de criatividade o nosso processo de coprodução, co-investigação da realidade pode aportar? Isso a educação não pode pôr dentro de um livro. De onde eu venho, na Comissão Europeia, temos livros e livros fruto dessa ideia das competências sobre como operacionalizar a criatividade para a gente ter competência de criatividade, de pensamento divergente. Gente, a criatividade é ouvir ou se fazer, refazer dos outros. Não é uma coisa de engenharia. É arte. É essa reconexão entre mente e corpo de que falava Vicente. Eu espero que exatamente esse tipo de encontro sirva sobretudo pela nossa criatividade, que no final é a nossa motivação. Sair de um grupo apreciando diversidade, se sentindo outra vez num processo de aprendizagem, porque vivenciamos, como almejamos, criatividade. É isso. Obrigado.